Olá, meu nome é Andressa, eu sou membro aqui da PIB de Irajá e fui missionária radical da Junta de Missões Nacionais. Estive morando 2 anos lá na Amazônia, servindo ao Senhor nesse projeto que tem abençoado tantas vidas lá na Amazônia. O Projeto Amazônia, ele é um projeto que visa alcançar as comunidades ribeirinhas. A gente trabalha diretamente com os ribeirinhos, proclamando o Evangelho, plantando igrejas. E Deus tem feito grandes coisas lá naquele lugar. Na minha época, nós éramos 60 missionários, hoje nós já somos 100 missionários e a cada dia nós temos alcançado mais lugares lá na Amazônia para a glória de Deus. Então eu vou compartilhar com vocês hoje algumas histórias, do que Deus fez na minha vida e na vida de algumas pessoas lá na Amazônia enquanto eu estive lá. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, não só lá na Amazônia, mas em todo o Brasil. A Junta de Missões Nacionais tem projetos espalhados por todos os lugares, no Sul, no Nordeste, e Deus tem assim espalhado seu Evangelho por meio da Junta de Missões Nacionais. Eu me lembro de uma vez que a gente estava em treinamento e foi logo no início. E no treinamento a gente passava a semana no Centro de Formação Missionária e aos finais de semana a gente ia para uma comunidade próxima para praticar aquilo que a gente havia aprendido durante a semana. E lá nessa comunidade nós conhecemos a Dona Maria. A Dona Maria foi um presente de Deus na nossa vida. E a gente passou a dar estudos para ela, nós fomos na casa dela, nós íamos de casa em casa e nós conhecemos a Dona Maria assim. E a Dona Maria nos recebeu com uma palavra que marcou a nossa vida, marcou a minha vida em particular. Ao oferecer o estudo para a Dona Maria, ela falou assim: eu orava por vocês, eu sempre pedia a Deus que Ele enviasse pessoas para me ensinar do Evangelho. E naquele momento a gente teve um contentamento da parte do Senhor muito grande. A gente teve a certeza que a gente estava no lugar certo, fazendo a coisa certa e no momento certo. E logo na minha mente veio o pensamento de que missões vale a pena. Outra história que me marcou muito foi na comunidade de São Francisco do Jacaré, que foi a comunidade que eu fiquei mais tempo. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e 2 meses lá. E quando a gente chegou lá nessa comunidade, a gente estava cheio de expectativas, de planos, do que a gente poderia fazer ali para acrescentar aquelas pessoas. Mas só que no passar do tempo as coisas não foram acontecendo. Parecia que não ia acontecer nada ali porque a gente estava tentando várias coisas e nada acontecia. Bom, então Deus colocou no nosso coração que a gente precisava orar. Então, meus irmãos, a gente passou ali um período muito longo, 4 meses orando, e as pessoas não estavam querendo muito nos receber. A gente passou esse tempo orando, clamando ao Senhor. Eu lembro que a gente orava para que Deus levantasse pelo menos uma pessoa ali naquele lugar, que a gente pudesse ensinar, que a gente pudesse discipular aquela pessoa para quando nós saíssemos dali, ela ficasse ali como uma referência, de Jesus. Então, depois desse período de 4 meses, o Senhor começou a nos surpreender. Ele fez muito mais do que a gente pediu em oração. Ele levantou uma pessoa, o nome dela é Edmara, Ela foi a nossa discípula que caminhou com a gente ali, lado a lado. Foi uma pessoa que a gente pôde ensinar muitas coisas. E não só a Edmara, Ele levantou crianças que aceitaram a Jesus e a gente discipulou todas elas. E grandes coisas o Senhor fez naquela comunidade. Era uma comunidade que nos desafiava como ser humano da cidade, A gente teve que sobreviver literalmente nela. Era difícil, até chegar na comunidade era difícil, mas em tudo o Senhor foi conosco e Ele fez muitas coisas ali. Tinha momentos ali que a gente tinha dificuldade de amar, porque é difícil amar quem está rejeitando a gente, digamos assim. Como eu disse no início da nossa chegada ali, as pessoas não estavam muito querendo assim, se relacionar com a gente. E eu lembro que do nosso pedido de oração era esse: Senhor, nos ensina a amar esse povo.
E eu amo esse povo até hoje, eu amo esse povo. Sempre quando eu pego uma foto eu me emociono, porque realmente o Senhor nos ensinou a amar um povo que a gente não precisava amar, porque não era nada nosso, mas Ele nos ensinou a amar aquele povo, então é preciso ter amor. Eu lembro que o que me sustentou ali em vários momentos foi primeiro o amor a Jesus, né? Amor pelo Evangelho de Jesus, depois foi o meu chamado e depois foi o amor que Deus colocou no meu coração por aquele povo. Oração é muito importante, em tudo, em tudo. Se a gente quer ver a obra acontecendo, nós precisamos orar. Tanto o missionário que está em campo, quanto os irmãos. Nós oramos muito em campo, por sustento, por sabedoria, para ver Deus agindo, mas também nós fomos sustentados por oração. Então, oração é importantíssima em tudo, em todos os detalhes, para que o Evangelho do Senhor venha a ser propagado nos campos missionários. A oferta é muito importante, meus irmãos. É ela que nos sustenta lá no campo missionário e ela tem chegado sim e de uma maneira muito positiva. Hoje eu percebo isso de uma forma mais direta, eu trabalho na Junta de Missões Nacionais, então eu percebo como acontece todo o procedimento, como nós temos e como nós batalhamos dia a dia para que a gente não deixe os campos missionários, os missionários ficarem sem as ofertas, sem o sustento. E nós temos tentado alcançar cada vez mais as pessoas, né? Lá na Amazônia a gente tem conseguido cada vez ir mais longe e isso é fruto da fidelidade dos irmãos, isso é fruto das ofertas. Então a oferta é muito importante e necessário para que missões aconteçam. Então seja um contribuinte, reparta aquilo que Deus tem te dado sim também com missões. Enviar um missionário para o campo é ser agente de transformação na vida do próximo. Eu tive o privilégio de contemplar muitas vidas sendo transformadas. Crianças, adultos, jovens, recebendo um pouco da esperança que Jesus traz para as nossas vidas. Muitos foram que eu pude acompanhar e que eu pude ver Deus transformando, né? Famílias sendo transformadas, famílias que estavam a ponto de serem destruídas, se unirem de uma certa forma de novo, por causa do Evangelho de Jesus. Então, quando você apoia missões, quando você se importa com missões, você está se portando sim com um próximo que você nem conhece, mas com o seu próximo, assim como Jesus nos orienta a fazer. Se você quer ser um agente de transformação na vida de outros, apoie missões, envie missionários. Irmãos, todos nós somos missionários de Jesus. Você pode ser um missionário ofertando, você pode ser um missionário orando, você pode ser um missionário evangelizando o seu próximo, a pessoa que está próxima de você hoje. Você não precisa ir para o campo para você falar de Jesus, você pode falar de Jesus agora. Nós precisamos, sim, ser evangelistas de Jesus. Quando Jesus nos envia, por exemplo, Ele me enviou para a Amazônia, Ele me enviou sim, com o objetivo de pregar aquelas pessoas, mas Ele também tem me enviado hoje para pregar o Evangelho nesse contexto que eu estou aqui agora, que é do Rio de Janeiro. Então, que nós possamos não somente nos importar nessa campanha com as ofertas, mas que Deus venha despertar no nosso coração a vontade de ser útil para a propagação do Evangelho dEle, porque nós somos chamados para isso. Então é isso, meus irmãos. Seja você também um missionário, se envolva em missões. Que Deus te abençoe.